Olá, meus irmãos, que a graça e a paz de Cristo esteja sobre a vida de todos vocês. Estamos aqui dando início a mais um encontro com a palavra. Nós estamos agora conversando sobre temas fundamentais, principais, fundamentos da fé cristã. Esse assunto já começou também com um vídeo do Jackson, que você vai encontrar aí no nosso canal, mas para isso você precisa se inscrever no canal da IPI do Rio Acima, Igreja Presbiteriana Independente do Rio Acima, e ativar as suas notificações para não perder os nossos conteúdos também. E se esse vídeo te abençoar e você acha que pode abençoar outras vidas, compartilhe também nas suas redes sociais, tá bom? E é claro, nós sempre deixamos o nosso convite para que você venha também conhecer a nossa igreja, venha fazer parte dessa comunidade. Nossa igreja encontra-se no bairro do Rio Acima, em Votorantim, bem próximo à Caixa Federal aqui do bairro, e nós temos cultos aos domingos, às 9h30 da manhã, na nossa escola bíblica dominical, às 7h30 da noite, o nosso culto de adoração a Deus. E toda quarta-feira nós temos a nossa reunião de oração, um tempo de nos encontrarmos com os nossos irmãos e juntos desfrutar da comunhão com o Senhor e com a igreja através da oração. Fica o nosso convite para você vir conhecer aqui a nossa comunidade e se alegrar conosco, tá bom? Vamos ao nosso encontro com a palavra de hoje. O tema que eu quero propor para a nossa conversa é o único Deus. Nós estamos aqui conversando sobre fundamentos da fé cristã, né? Temas básicos, e esse é um princípio importantíssimo sem o qual nós não conseguimos seguir. Que Deus, o Deus a quem nós servimos, o Deus em quem nós cremos, Ele é o único Deus, único e verdadeiro Deus. Para isso, irmãos, eu quero que vocês leiam comigo. Hoje eu estou usando uma versão da Bíblia que se chama a Tradução Brasileira, Bíblia na Tradução Brasileira. Tá aqui, essa Bíblia eu ganhei do meu amigo e da minha amiga, do pastor Leonardo e da Juliette. Então eu quero agradecer a eles aqui também por essa Bíblia e eu quero usar essa tradução com os irmãos para esse vídeo. Então eu gostaria que vocês abrissem, mas também o nosso irmão Beto, o editor, ele coloca sempre o texto aqui para vocês acompanharem. Hoje eu vou dar um pouco de trabalho com o Beto, porque nós vamos ler um texto primeiro em Marcos, capítulo 12, versículo 29 a 30, e depois nós vamos para o Antigo Testamento e depois vamos voltar para o Novo nas cartas de Paulo. Mas o primeiro texto, Marcos 12, 29 e 30. A palavra do Senhor diz assim. Cadê? Marcos 12, 29 e 30. Respondeu Jesus: o primeiro é: ouve, ó Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um só. E amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e tua força. Vamos orar. Obrigado, Pai, porque a tua palavra nos revela o único e verdadeiro Deus, um Deus que nos liberta das nossas mazelas, que nos liberta de uma busca insaciável em outras fontes e que se faz conhecido para que nós possamos desfrutar do Senhor. Obrigado, Senhor, que o teu Espírito nos guie através da tua palavra e que o Espírito Santo nos ilumine e oriente, nos dando sabedoria e conhecimento do Senhor em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o texto que nós lemos aqui encontra-se no Evangelho de Marcos. É um texto bastante conhecido quando os saduceus, os estudiosos, os mestres da lei, esse grupo de pessoas estava ali questionando Jesus, e aí chegamos num ponto em que eles perguntam para Jesus sobre qual é o maior dos mandamentos. E Jesus responde para eles: ouve, ó Israel, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é um só. E aí Jesus vai falar sobre o primeiro mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Pois bem, Jesus ele não tira essa resposta da cabeça dele ou descontextualizando alguma coisa. Jesus ele vai buscar a resposta na onde? Na palavra de Deus. Jesus era conhecedor, Jesus estudou a palavra, ele viveu também a sua vida como nós precisamos, estudando e conhecendo a palavra. E esse é o segundo texto que eu quero ler com vocês. A resposta de Jesus está baseada na palavra, na lei e nos profetas. Então, nós vamos ler agora Deuteronômio 6, versículos 4 e 5, por enquanto.
Deuteronômio 6, 4 e 5, diz assim: Ouve, ó Israel, Jeová nosso Deus é o único Deus. Amarás, pois, a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Jesus Cristo está respondendo a uma pergunta feita no seu tempo, usando a palavra de Deus. Deus já havia se revelado ao povo de Israel, ao povo escolhido, como ele sendo o único e verdadeiro Deus, o único a quem nós devemos amar com toda a nossa alma, entendimento e com as nossas forças. E agora nós vamos para um texto depois de Jesus. Então veja o que nós estamos fazendo. Jesus está no centro, nós fomos buscar a resposta de Jesus que está no Antigo Testamento e agora nós vamos ver o que Jesus ensinou aplicado nas cartas apostólicas. A referência que nós vamos usar aqui é Paulo aos Efésios, no capítulo 4, de 4 a 6. Paulo aos Efésios 4, de 4 a 6, que diz assim: Um só corpo há, um só corpo há, e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança do vosso coração, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por todos e em todos. Amém. Texto de Paulo aos Efésios, agora Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, 8, de 4 a 6. A palavra do Senhor diz: Quanto, pois, ao comer das viandas sacrificadas aos ídolos, sabemos que um ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão só um. Pois ainda que há os que chamam deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e senhores, para nós, contudo, há um só Deus, o Pai de quem são todas as coisas e para quem nós existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por quem são todas as coisas e nós outros por Ele. 1 Coríntios 8, de 4 a 6. O que nós fizemos através desses textos? Em Marcos, nós vemos Jesus interpretando o Antigo Testamento e reafirmando que existe um único Deus quem a nós devemos amar. E agora Paulo, nas suas cartas à igreja, a nós inclusive, está reafirmando o ensino de Jesus, que há um só Deus. Dentre tantos outros que as pessoas chamam deuses, chamam senhores, nós cremos que existe apenas um Deus e um Senhor. Isso faz de nós, irmãos, uma crença, uma religião monoteísta. Vocês já ouviram essa expressão antes? Monoteísta, monoteísmo. Monoteísta é uma palavra que vem do grego, né? Mono significa um e theos significa Deus. Portanto, uma tradução mais simples, um Deus. Então, quem é monoteísta crê na existência de um único Deus. Nós não cremos que o nosso Deus é mais forte que outros deuses. Nós não cremos que nosso Deus é uma possibilidade de Deus. Nós não cremos que existem outros, porém, no nosso caso, nós servimos a um. Não. A nossa crença é que existe um único e verdadeiro Deus. Somos monoteístas. É interessante, e eu fiz questão de usar não apenas o texto de Jesus ou dos apóstolos, mas eu fui buscar lá também no Antigo Testamento, que é muito mais próximo do contexto onde Deus se revela ao seu povo. Olha que interessante, é Deus quem se revela ao seu povo. Uma primeira grande diferença entre outros deuses criados pelas pessoas, que saem de filosofias, que saem de buscas interiores ou de buscas de transcendência. No nosso caso, é Deus quem vem ao encontro. É claro que nós conhecemos o texto bíblico e sabemos lá do princípio da criação, os primeiros que tiveram esse contato com Deus, mas há um momento da história muito especial que é o chamado de Abraão. Quando Deus se revela a Abraão, que ele vivia lá na sua tribo, na sua família, na sua terra, e Deus o chama para uma aliança. Deus faz a ele uma promessa e o traz para dentro de um pacto.
Deus se revelando à humanidade através de uma família, né? Família de Abraão, sucessivamente um povo e sucessivamente todos os povos da terra que professam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Vejam como que é Deus quem vem ao encontro do homem. Por que Deus vem ao encontro do homem? Em Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 11, Eclesiastes é um texto escrito, a maioria dos estudiosos vão dizer que é por Salomão, e nós também concordamos com isso. E na sua grande reflexão do Eclesiastes, Salomão ele vai dizer que ele já teve de tudo na vida, experimentou de tudo, foi atrás de preencher a sua vida com todas as coisas possíveis e imagináveis. Uma das pessoas mais ricas e poderosas que passou pela face da terra, o rei Salomão. E ele chega a uma seguinte conclusão no capítulo 3, versículo 11 de Eclesiastes. Ele diz assim: tudo que Deus fez é apropriado a seu tempo. Também pôs no coração deles a ideia de eternidade, contudo de maneira que o homem não possa descobrir do princípio ao fim a obra que Deus fez. Salomão, depois de experimentar uma vida de prazeres, de ter de tudo o que ele mesmo diz, não neguei nada aos meus olhos. E ele chega à conclusão que tudo é vaidade, tudo é correr atrás do vento, que só existe um único ser capaz de preencher aquilo que ele mesmo colocou em nosso coração, o desejo pela eternidade. Existe dentro de nós, como os poetas gostam de dizer, um vazio exatamente do tamanho de Deus. Se esse vazio, se esse desejo é pela eternidade, ele só pode ser preenchido pelo que é eterno. E só há um que é eterno, em que há a essência da eternidade que sempre existiu e onde tudo que existe, existe nele. Esse desejo pela eternidade que há em nosso coração sempre houve na humanidade. Se nós formos voltar lá para o texto que nós lemos em Eclesiastes, quando Deus está se comunicando com o seu povo através do profeta, através de Moisés, e andarmos um pouco mais para trás, quando Deus se revela e chama Abraão para um relacionamento, Deus está respondendo a um anseio do homem, porque o homem é desejoso, o ser humano é desejoso por saber que é isso que há no seu coração, na sua vida, que os prazeres não preenchem, as pessoas não preenchem, os bens, as posses, a natureza, a mente não é possível ser saciada, porque esse vazio é o vazio do eterno, e somente o eterno pode preencher. E quando Deus começa a se revelar ao seu povo, quando Deus começa a se revelar à humanidade, Ele está respondendo a um anseio da humanidade. O povo onde Abraão vivia não era um povo que cria em Deus. Ele era um povo que, assim como a maior parte dos povos da terra naquela época, eles buscavam preencher esse vazio com ídolos, com deuses criados, com respostas humanas, buscando no animismo, dar vida a coisas e dizer que aquilo ali responde a algo. Todo esse anseio do ser humano também havia no coração de Abraão. Abraão também vivia esse contexto, um contexto que depois nós vamos entender que é idólatra, porque buscar Deus na onde Deus não está, ou buscar preencher o que só Deus pode preencher em coisas, em pessoas, em nós mesmos, a Bíblia dá o nome de idolatria, o pecado que nos afasta de Deus. E quando Deus se revela, escolhe um povo, escolhe Abraão e a sua descendência para começar a se revelar na humanidade, a primeira coisa que ele faz é se revelar como o único Deus. Diante de um contexto politeísta, nós falamos que somos monoteístas, Mono é um, Theo é Deus, então um único Deus. E Abraão vivia num contexto de politeísmo, que muitos deuses eram aceitos. Deuses tribais, deuses familiares, deuses regionais, deuses de uma geografia específica. Se a gente for lembrar histórias de desenhos animados, de filmes, de mitologia, existem nessa filosofia humana, o Deus que é responsável por determinadas áreas, o Deus do Sol,
o Deus da chuva, o Deus da noite, o Deus da vida, o Deus da morte, o Deus da prosperidade, o Deus da alegria, o Deus do sexo, o Deus do prazer, o Deus do dinheiro. Então, para cada necessidade humana, essa necessidade de buscar algo encontrava resposta, mas ela era pequena e era isolada. E Abraão viveu numa época como essa, a época do politeísmo. Muitos deuses, cada tribo tinha o seu Deus, cada povo tinha o seu Deus. Para cada situação da vida havia um Deus que resolvia essa situação. Havia entre aspas, tá bom? Mas essa era a forma humana de buscar preencher o vazio que só Deus pode preencher. E aí, no meio desse contexto, Deus se revela e chama Abraão para um pacto. E ele se revela como o único e verdadeiro Deus. A primeira distinção que Deus faz em relação a qualquer outra divindade criada pelos homens. Eu sou o único, eu sou o verdadeiro Deus. Quando nós vamos caminhando na história e Deus chama Moisés para resgatar, para libertar o seu povo do Egito, ele se apresenta a Moisés e Moisés pergunta: mas para quem que eu vou dizer para Faraó? Em nome de quem eu vou? E Deus simplesmente diz: eu sou. Ou, numa tradução talvez um pouco mais elaborada, eu serei o que eu serei. Porque Deus não está falando apenas daquele momento, mas Ele está falando também que Deus vai suprir todas as necessidades, vai preencher todos os espaços, hoje e sempre. Eu sou o que eu serei, ou eu serei o que eu serei. Porque lembra-se, nós estamos tentando preencher um vazio, e esse vazio só é preenchido pelo eu sou. Então, Deus não se apresenta para Moisés como o Deus da tribo X, da tribo Y. Ele não se apresenta como o Deus da liberdade, como o Deus do fogo, como o Deus do vento, como o Deus dos elementos naturais. Não. Eu sou. Tudo. Ele é tudo e Ele é completo. E aí, no desenvolvimento da história, nós vamos conhecendo atributos e o caráter, as qualidades de Deus. Inclusive sobre atributos, na palavra de Deus existe uma série de atributos, de qualidades, do caráter, do valor, da diferença de Deus em relação a nós. Ele é único, Ele é autossuficiente, Ele não se submete a ninguém, Ele é soberano, é ilimitado em poder, em força, em tempo, Ele é eterno. Todos os atributos de Deus, alguns que são revelados e manifestos a nós, outros que são conhecidos pelo que Ele se permite conhecer. Se você tiver dúvida, você pode entrar em contato, deixa sua mensagem aqui no chat. Eu tenho um materialzinho, uma imagem que tem uma descrição dos atributos comunicáveis, não comunicáveis, e aí você vai conseguir entender um pouquinho mais. É bastante interessante. Muitos atributos de um Deus que é pleno, que é perfeito e é único, o ser que é totalmente outro, como diz a resposta teológica. Deus ele não pode ser comparado com nada e com ninguém, porque tudo que existe, do qual nós queremos fazer qualquer tipo de comparação, foi Ele quem criou e é Ele quem sustenta, o único e verdadeiro Deus, íntegro, reto, santo, o totalmente outro, o Deus que não divide glória com ninguém. E falando nisso, quando Deus diz que Ele não divide glória com ninguém, Ele está querendo dizer que esse espaço, esse vazio que há no nosso coração, esse desejo pela eternidade, não dá para colocar Deus e mais alguma coisa. Não dá para estar carregado de algumas coisas e aí colocar Deus e finalmente ser satisfeito. Não. Deus ele não divide a sua glória, Ele não divide o espaço do nosso coração, o senhorio das nossas vidas com ninguém, nem mesmo conosco. Deus quer totalidade das nossas vidas. Por que Ele não divide glória com ninguém? Vamos para Romanos, capítulo 1, versículo 28. Romanos 1, versículo 28 não, perdão, 22. Romanos 1. Desculpa aí, Beto, atrapalha quando eu falo o texto errado, né? Para edição. Romanos 1, a partir do 22 e 23. A palavra diz assim:
dizendo-se sábios, tornaram-se estultos, ou em outra tradução, loucos, e deixaram a glória do Deus incorruptível por uma semelhança de figura de homem corruptível, de aves, quadrúpedes e de répteis. Por isso os entregou Deus aos desejos impuros dos seus corações, à imundícia, a fim de serem seus corpos desonrados entre si. Pesado, né? Mas o que esse texto está querendo dizer? Que na nossa busca por preencher esse espaço, nós fomos encontrar coisas que são impróprias, que são corrompíveis. Quando se diz corrompível, coisas que acabam, coisas que têm validade, coisas que não prestam, que não duram, coisas sem valor, coisas momentâneas. E essa troca a Bíblia chama de loucura, insanidade, trocar a glória de Deus pela glória das coisas. O único e verdadeiro Deus é o único que pode preencher o espaço dos nossos corações. O fato de Deus não dividir glória e querer a totalidade no nosso coração é a única garantia que nós temos de alegria, de prazer, de ter satisfeito o desejo das nossas almas. Se Deus não se revelasse para nós como o Deus perfeito que Ele é, o totalmente outro, na sua santidade, no seu amor, na sua graça, se Ele não tivesse revelado-se em Jesus Cristo e nos dado esse testemunho a partir do Espírito Santo, se Ele não tivesse feito isso, Ele seria um Deus egoísta, porque Ele estaria negando para nós o bem mais precioso de todo o universo. Pense nisso. Pare de buscar Deus nas coisas que não são Deus. Pare de encher seu coração, como diz a palavra aqui, com imundícias. Pare de desonrar a sua vida e o seu corpo. O vazio que há em nossos corações não pode ser preenchido por prazeres desse mundo, por bebidas, por drogas, por circunstâncias, sejam elas boas ou ruins. O único que pode preencher as nossas vidas é o verdadeiro Deus, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que no Filho veio até nós, morreu a morte da qual nós estávamos condenados, para nos trazer a vida, mas não a mesma vida que nós vivíamos antes, uma nova vida, uma vida cheia de esperança, uma vida da qual nós já podemos experimentar a eternidade, da qual é a essência de Deus. Nós não nascemos eternos, mas em Cristo Jesus, Deus compartilha conosco essa graça de viver eternamente por Ele, para Ele e com Ele. Que você possa entender um pouco mais a respeito do único e verdadeiro Deus. Não duvidar que somente Ele é Deus e somente Ele pode preencher o vazio das nossas vidas. Que Deus te abençoe e que essa palavra seja uma bênção para você e para todos com quem você vai compartilhar esse material. Um abraço e até a próxima. Sempre e por todo sempre tu és meu Senhor, a ti eu vou cantar para sempre e por todo sempre vou te adorar. Sempre e por todo sempre tu és meu Senhor.